Boa noite, pessoal. Quero refletir com vocês hoje sobre esse conflito, essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. A gente tem acompanhado aí diversas reportagens, diversos noticiários. A gente observa como a mídia, às vezes, ela peca muito da informação e, às vezes, presta um desserviço à informação. Por exemplo, vou citar nomes aqui que eu não estou falando mal de ninguém. Essa semana foi noticiado que a Ucrânia bombardeou diversos tanques da Rússia que estavam enfileirados. Ao que tudo indica, aquela fileira de 64 quilômetros que estava se aproximando de Kiev. Então, soldados ucranianos emboscaram ali aqueles tanques que já estavam chegando na parte periférica da cidade e destruíram vários tanques. Então, um certo canal de TV, que apesar de ser verdade o que eu estou falando, mas não vou citar nome, entrevistou um general brasileiro especializado em tanques de guerra para comentar a situação. O que o general fez? O general disse assim, que a Rússia cometeu um erro primário. Ela manteve os tanques alinhados e por isso, no momento em que ela foi emboscada, que os tanques começaram a ser destruídos, ela voltou com seus tanques para trás. E que ela deveria ter espalhado os tanques, vindo pela floresta, espalhando seus tanques em vez de vir em linha reta e assim fazer o ataque. Então ele deu uma aula de como a Rússia deveria fazer. É incrível, mas 24 horas depois que esse general deu essa aula, a Rússia estava fazendo exatamente como ele falou. Porque a Rússia, vocês acham que ela não mantém o olho ligado em tudo que está sendo noticiado no mundo? Principalmente o Brasil que faz parte dos BRICS, que assumiu uma posição de frango pé duro perto da Rússia, de cavalo manso, pronto para ser montado. Então, é claro que ela está de olho na mídia do mundo inteiro e esse general, que é um general renomado, uma pessoa do bem, não acredito que ele fez por mal, mas ele acabou dando uma aula ensinando para a Rússia o que ela deveria fazer. Então, em tempos de guerra, os especialistas têm que tomar muito cuidado com o que dizem na televisão, porque eles podem acabar virando, como se diz, influenciadores das decisões do exército da Rússia. Então acaba que a Rússia agora voltou com seus tanques e está fazendo exatamente o que o general ensinou. Eu não estou falando o nome do general aqui por questão de preservar o nome dele, não estou falando o nome do canal de TV também para preservar o nome do canal de TV. E eles estão com um tal de entrevistar aí professor da Escola Superior de Guerra, um tal de entrevistar aí fulano que é mestre em relações internacionais, que só estão falando merda no ar. Só estão falando merda. Tanto quanto diz respeito à questão dos impactos econômicos gerados pelas sanções do Ocidente sobre a Rússia, quanto também sobre a questão da dinâmica da guerra de um modo geral. Então acho que eles deveriam ter um pouco mais de paciência e procurar realmente especialistas que tivessem o que dizer. Mas no afã de querer mostrar especialistas para o público, estão pegando qualquer um que tem um diplomazinho de mestre, doutor aí em relações internacionais, estão pondo para falar um monte de besteira aí. Agora é claro que tem muitos comentaristas que estão falando coisas que realmente são coerentes, são compatíveis com aquilo que está acontecendo e com aquilo que pode vir a acontecer. A gente tem visto o apelo constante da Ucrânia através do seu presidente, do Zelensky, para que o Ocidente, para que a OTAN e os Estados Unidos fechassem o espaço aéreo a fim de que a Rússia não pudesse mais atacar pelos ares. E o Ocidente parece que arregou para a Rússia, a verdade é esta. Talvez você pode estar do outro lado dizendo aí, quem está falando isso é um ignorante. Quem está falando isso é uma pessoa que não sabe que se os Estados Unidos e a OTAN fechar o espaço aéreo, vai ter que abater alguma nave russa e vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Eu sei de tudo isso, eu não sou ignorante não. Eu só quero dizer para você algumas coisinhas simples e básicas de qualquer analista
que entende um pouquinho mínimo de psicologia. Aquele cara, o Putin, ele é um psicopata. Exatamente como é retratado aquele psicopata Hannibal Lecter, né? Exatamente como é retratado o Jason, exatamente como é retratado o Fred Krueger. Ele é um louco psicopata, um maníaco. Ele foi forjado dentro da KGB e tudo isso que ele está fazendo agora, eles estudavam isso lá. Ah, se a gente fizer isso, o que vai dar? Se fizer aquilo, o que vai dar? A única coisa que ele está fazendo é testando se o Ocidente tem medo da Rússia. Porque durante a vida inteira, nós nascemos e crescemos. Eu nasci na década de 60, então nós nascemos e crescemos. Eu vivi a Guerra Fria, servi o Exército Brasileiro durante a Guerra Fria, no regime militar brasileiro, fui soldado do Exército Brasileiro durante o regime militar brasileiro. Então a única coisa que a gente fez foi olhar para a União Soviética com medo, pavor e temor. Quero dizer para você que a Rússia é um país que ela não é tão rica quanto as agências costumam dizer que é. Quando fazem aquele levantamento top 10 das nações mais ricas do mundo, coloca a Rússia em sexto lugar, ela não é aquilo, né? A Rússia tem um território muito mais vezes maior muitas vezes maior que o Brasil e maior que os Estados Unidos, mas ela só tem 140 e poucos mil habitantes, ela não tem 140 e poucos milhões, desculpa, 140 e poucos milhões de habitantes, ela não ocupa todo o território que ela tem. E esse exército que ela fala que ela tem de 1 milhão de soldados, na verdade, se ela tiver 100 mil soldados é muito. No mais, são crianças, adolescentes que estão ali, que nem sabem por que estão ali, estão servindo ao exército russo como obrigação, porque lá também é o serviço militar obrigatório. Inclusive a gente viu reportagens aí de soldados chorando na Ucrânia, praticamente dizendo: eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Nem soldado que não estava nem sabendo o que estava fazendo ali, outros dizendo que foram para ali para participar de um exercício militar, de um treinamento, e não sabiam que seria uma guerra. Então a Rússia tem um exército muito despreparado, tem um maquinário de guerra desatualizado, sucateado da antiga União Soviética, tem uma economia que capenga, e do outro lado ela tem um Ocidente que está se cagando de medo dela, se borrando de medo dela. Gente, nós estamos no prenúncio aí de uma desgraça internacional. Ninguém tem que ter medo da Rússia, não. Entendeu? A Rússia é como um cachorro louco. Se você passar perto, ela te morde, mas tem como você também conter a fúria desse cachorro louco. Tem como você conter a fúria desse cachorro louco. Por exemplo, na questão da invasão da Ucrânia, vou apontar aqui alguns erros que foram cometidos. Primeiro erro que eu poderia apontar aqui. Quando o Brasil teve aquele problema com a Venezuela aqui, que o Brasil apoiou o Juan Guaidó, que queria tirar o Maduro do poder, juntamente com o Donald Trump, o que a Rússia fez? A Rússia encheu a Venezuela de soldados. Direto, pousava lá aviões cheios de soldados. O que a China fez? Encheu a Venezuela de soldados. O que foi que o Brasil e os Estados Unidos fizeram? Eu não posso invadir a Venezuela, não posso salvar a Venezuela porque tem soldado da Rússia lá dentro. Então, na verdade, o Ocidente sempre se borrou de medo da Rússia e da China, e a Rússia sabe disso. Mas o preço que o Ocidente vai pagar por não agir de forma mais dura agora, vai ser um preço muito alto, porque o psicopata, o louco, o maníaco, o louco, o demônio, o Satanás, o Satã chamado Putin, ele não vai parar, ele está testando o sistema nervoso do Ocidente. E, infelizmente, os Estados Unidos é um país fleumático. O que quer dizer com isso? Dentro da teoria de Hipócrates, da formação dos 4 temperamentos, é um temperamento assim um pouco que ausente de emoção, que age muito pela razão. Então é difícil, às vezes hoje no mundo, é fácil você analisar o ser humano dividido em 4 temperamentos: esse é melancólico, esse é sanguíneo, esse é colérico, esse é fleumático. Mas os Estados Unidos todos são uma nação fleumática. Lá não está dividido em 4 temperamentos. Lá você pode encontrar algumas pessoas sanguíneas que têm descendência latina. Você pode encontrar alguns fleumáticos, alguns melancólicos, alguns coléricos,
Mas os Estados Unidos é um país fleumático, ou seja, ele é um país calmo, sereno, tranquilo, apático, indeciso, é um país frio, calculista, e quando age sem a mínima piedade, o mínimo sentimento. Isso preenche todos os requisitos do temperamento fleumático. Eles foram colonizados pelos puritanos da Inglaterra, que formava ali parlamento, quando surgiu a reforma protestante. Tinha ali os puritanos da Escócia, né? Os puritanos da própria Inglaterra. Então foram eles que colonizaram os Estados Unidos, e eles eram crentes fervorosos, mas eram homens fleumáticos. Homens de sangue frio como sangue de cobra. E os Estados Unidos é um país que o sangue dos Estados Unidos, ele beira ao gelo, ele beira ao picolé, ele está próximo de um sorvete. Então é uma nação de sangue frio, que age calculadamente, que age friamente. Só que num cenário em que você tem um colérico do outro lado, que é o Putin, o sanguíneo, colérico, né? Um homem sanguinário, um homem perverso, pervertido, um psicopata, um louco, um maníaco, um serial killer, que não mede nenhuma consequência do outro lado. E do lado de cá um país que age calculadamente, age pensadamente, conta até 300 milhões antes de agir. Quando esse país chega a agir, não restou mais nada da Ucrânia. A Ucrânia já está sendo praticamente toda devastada. E uma coisa muito simples que poderia ter sido feita, que evitaria tudo isso, foi o que eu falei no início da minha fala aqui. Falei no início aqui do meu discurso. Quando o Brasil queria, junto com os Estados Unidos, entrar na Venezuela e Colômbia e retirar Maduro do poder, o que a Rússia fez? Encheu a Venezuela de soldados e a China também. E aí o Brasil e os Estados Unidos, como se diz, né? Cagaram no puleiro. Ficaram com medo de ir lá e fazer, porque a Rússia e a China estavam lá dentro. Agora, você imagina quando a Rússia começou a fazer aquele exercício militar lá na Bielorrússia, no entorno da Ucrânia, que falou ainda aquele psicopata louco, aquele maníaco do Putin, aquele desgraçado do Putin, que ele falou que não ia invadir, que isso era a histeria do Ocidente, aquele mentiroso, safado, sem vergonha, que eu aqui nunca perdoo aquele safado sem vergonha, aquele bandido, porque na política tudo assim, não são todos, tem honrosas exceções, mas a maioria dos políticos são bandos de safados sem vergonha. Daqui a pouco tá lá todo mundo cheirando lá o traseiro do Putin, entendeu? E tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Né? O Putin tem que pagar cada tijolo que ele derrubou da Ucrânia, o Putin tem que pagar cada pedaço de tinta que ele tirou dos prédios da Ucrânia, cada vida que ele tirou de criança, de idoso, de pessoa com necessidade, portador de necessidade especial, cada família que ele desuniu. E outra coisa, o que está acontecendo na Ucrânia, que ninguém quer ver, que o mundo não quer ver. Os traficantes humanos estão pegando mocinhas para tráfico sexual, porque lá está um verdadeiro desmando, as famílias estão desintegradas. E o Ocidente está simplesmente desligado. O Ocidente está deixando a Ucrânia ser completamente devastada, completamente destruída, do jeito que o Ocidente acreditou que o Putin não invadiria a Ucrânia, e está acreditando agora também que ele não vai lançar míssil contra a Suécia, né? Contra a Finlândia, que ele vai parar por ali, da mesma forma. Né? Com todo respeito, aqui é um grande jornalista brasileiro que eu respeito muito, tenho muita estima por ele, Heródoto Barbeiro, né? Eu assisto todos os programas dele, gosto muito dele, um homem muito íntegro e tem sempre informação nova, e eu sou um seguidor dele, né? Mas ele cometeu um vacilo quando perguntaram para ele se ele acreditava que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Ele disse que não, né? Que era possível, mas não aconteceria, né? E tá lá, invadiu. E desde o início eu sabia disso. Agora todo mundo falando, os Estados Unidos, eu já sabia disso, ó. No dia que começou o exercício lá, eu já falava que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Somente um idiota, somente uma pessoa de mente tapada não conseguia ver isso, né? Que a Rússia invadiria a Ucrânia. Então, o que acontece hoje? Do mesmo jeito que o Brasil, os Estados Unidos, Colômbia, ficaram com medo de invadir a Venezuela, porque tinham soldados russos e chineses lá dentro. Quando a Rússia começou a fazer o exercício no entorno da Ucrânia,
quando a Rússia começou a fazer a movimentação no entorno da Ucrânia e da Bielorrússia, que eles falam Belarus, não é Belarus o nome do país, não, é Bielorrússia. Belarus é lá que fala, por exemplo, o nome da Alemanha é Deutschland, mas você não fala Deutschland, você fala Alemanha. O nome da Holanda é Nederland, mas você não fala Nederland, você fala Holanda. Assim também o nome do país é Bielorrússia. Bielorrússia. Belarus é o jeito deles falarem lá. Igual esses dias o cônsul da Moldávia teve que corrigir uma repórter de uma grande rede de televisão que estava na Moldova. Ele falou, Moldova não, Moldávia. Moldova é lá que nós falamos, é só lá na Moldávia que nós falamos Moldova. Fora de lá, no inglês, no russo, no português, fala Moldávia. Então, Belarus em português é Bielorrússia. Então, se você vai querer falar Belarus, você não pode falar Alemanha agora. Daqui para frente tem que falar Deutschland. Você não pode falar mais Holanda, tem que falar Nederland. Você não pode falar Irlanda, tem que falar Ireland. Então, se você quer falar Belarus, então, por favor, corrija aí o seu português, porque não é Belarus, não, é Bielorrússia. Outro erro que estão cometendo, chamando um soldado de tropa. Tem 10 soldados em volta da Ucrânia, tem 10 tropas. Tropa é um conjunto de soldados. Você tem 1000 soldados, então você tem uma tropa de 1000 soldados. Você tem 500 soldados, você tem uma tropa de 500 soldados. Você tem 5.000 soldados, você tem uma tropa de 5.000 soldados. Assim como você tem matilha, esse é substantivo coletivo. Assim como você tem cardume, constelação, você tem tropa. Tropa não é um soldado que é uma tropa, não. Eu estou ouvindo aí pessoas de mais diversos canais de televisão, canal de nome e renome, chamando um soldado de tropa. Tem 10 soldados, tem 10 tropas. Não, tropa é um conjunto de soldados. É como se fosse um pilotão. Se você tem 1000 soldados, tem uma tropa de 1000 soldados. Entendeu? Então, vou ensinar mais um pouquinho de português para vocês aí. Então, vamos lá. Então, naquele momento que a Rússia começou a fazer o exercício em volta da Ucrânia e junto com a Bielorrússia, naquele momento, o que os Estados Unidos deveriam fazer junto com a OTAN? Encher a Ucrânia de soldados também. Não era para combater a Rússia, não era para trocar tiro contra a Rússia, não tinha um soldado russo atirando contra a Ucrânia ainda. Eles eram para colocar soldado lá perto daquela questão, lá perto de Donetsk, né? De Donbass, eram para ter colocado soldados ali perto de Odessa, soldados ali perto de Mariupol, colocado ali, a Rússia disponibilizou 130.000 soldados, colocasse 300.000 soldados, porque a OTAN tem soldado à vontade. Colocaria 300.000 soldados ali fazendo exercício também, e quando a Rússia dissesse, vocês estão fazendo exercício, nós estamos fazendo exercício, porque a Ucrânia, embora não seja membro da OTAN, ela é um país parceiro, é um país amigo, é um país que quer fazer exercício conosco. Então, antes da pipoca arrebentar na panela, antes da guerra começar, os Estados Unidos e a Europa poderiam ter começado exercício militar dentro do território da Ucrânia. Teria evitado, assim como a China e a Rússia fizeram exercício militar dentro da Venezuela e evitaram o Brasil e a Colômbia e os Estados Unidos de invadir a Venezuela, se a OTAN e os Estados Unidos tivessem enviado soldados, tropas, que não é um soldado, uma tropa não, viu? Uma tropa são vários soldados. Uma tropa de 1000 soldados, uma tropa de 500 soldados. Então aprenda aí, repórter que tem 50 anos de televisão, tá certo? E 300 diplomas de comunicação e de jornalismo, tá? Aprenda aí que 10 soldados não são 10 tropas, não. Uma tropa é um conjunto de soldados, ok? Então tá dada aí a informação básica, simples. Tá no dicionário de língua portuguesa, digita no Google aí, em qualquer lugar você vê que uma tropa é um conjunto de soldados, e não um soldado isoladamente. Então veja bem, aí o que acontece? Aí se naquele momento que a Rússia começou a fazer aquela movimentação em volta da Ucrânia e entrando para dentro da Bielorrússia, que não é Belarus, não é Bielo, vamos falar junto, ó. Fala comigo, Bielorrússia, não é Belarus não, Bielorrússia. Naquele momento que eles começaram a fazer a movimentação, se a OTAN, junto com os Estados Unidos, colocassem 300.000 soldados dentro da Ucrânia, e dissesse, não, nós estamos fazendo exercício aqui com a Ucrânia, exercício desse conjunto. O que a Rússia ia fazer? Ia soltar uma bomba nuclear? Ia soltar uma bomba atômica? A Rússia agora pegou que o Ocidente está com medo dela. Ela está chegando a ameaçar, falar em jogar bomba nuclear, jogar uma bomba atômica. Gente, tem época, até na vida particular da gente, né? Eu, quando criança, passei uma fase muito difícil do meu lar. Meu pai ganhava muito pouco e o dinheiro, nós éramos muitos irmãos, nós passamos uma época comendo mingau de fubá com couve rasgada, então ninguém vai morrer se tiver que passar uma fase difícil no Brasil, no mundo não.
Se tiver que passar isso para eliminar, assim que eu dizer, não é mandar matar, não, que eu sou contra a violência, para poder fazer frente a esse psicopata, esse demônio que é o Putin, vamos passar o sacrifício. Vamos passar o sacrifício, vamos passar. Se nós tivermos que passar um sacrifício para enfrentar esse psicopata, vamos passar o sacrifício. Se esse for, se for necessário isso aí. Agora, a Europa falar que ainda vai continuar importando 40% do petróleo deles, porque não pode dormir sem aquecedor. Aqui no Brasil, em Cuiabá, faz 40 graus. Nem todo mundo tem ar-condicionado lá dentro. Como é que sobrevive? Né? Lá no sul do país, tem época lá que faz 3, 4 graus. Em São Joaquim, na Serra Gaúcha. E nem todo mundo tem aquecedor. Como é que todo mundo sobrevive? Agora, porque eu vou ter que ter meu aquecedorzinho de gás às custas de criança morrendo na Ucrânia, meninas sendo estupradas, senhoras de idade, senhores de idade sendo mortos. Um país lindo, maravilhoso, turístico, que eu tinha um sonho de conhecer um dia, sendo completamente devastado, completamente destruído, prefeitos sendo presos. A Rússia está urinando e cuspindo na cara do Ocidente. Entendeu? Hoje, eu penso o seguinte, se hoje a OTAN começasse a bombardear a Rússia, de cabo a rabo, de ponta a ponta, eu duvido se ela não sairia de dentro da Ucrânia. Eu duvido se ela toparia uma guerra nuclear com o mundo para devastar a sua nação. Ela não faria isso, não. Se o mundo hoje já começasse, se o mundo desse um ultimato para a Rússia, olha, nós te damos 48 horas para você sair da Ucrânia. Se você não sair da Ucrânia, nós vamos entrar com os exércitos da OTAN dentro da Ucrânia e vamos devastar a Rússia dentro da Ucrânia. E se houver uma bomba, uma única bomba da Rússia contra qualquer país aliado, os botões que estão ligados às bombas nucleares, às arsenais nucleares, fariam uma chuva sobre a Rússia. Eu queria ver se a Rússia não ia ter medo. É porque ele está enfrentando um país que é os Estados Unidos fleumático. Os Estados Unidos é o seguinte, depois que aconteceu a desgraça completa, que ele entra, entendeu? Foi assim na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler queria o seu espaço vital, invadindo Tchecoslováquia, invadindo Polônia, entendendo? E sempre quem sofre é a Polônia. Sofreu lá com Hitler, agora está arriscado a sofrer também com Putin. Porque os bombardeios já começaram na divisa. Putin não tem limite, gente. Essas sanções que vocês estão fazendo, elas estão atingindo ao bolso do povo. O povo da Rússia, os oligarcas. Né? Mas o Putin continua comendo o melhor, vestindo o melhor, assistindo o melhor da TV, e nem noite de sono ele está perdendo. O Putin é um trilionário que tem dinheiro guardado na cueca, na calcinha, tem dinheiro guardado nas bolsas, tem dinheiro guardado debaixo do colchão. O Putin mesmo e os seus oligarcas, que é um barco daquele que aprenderam lá, aquilo não é nem um copo de café de um oligarca daquele. Então, o que hoje era necessário fazer é o seguinte, a OTAN, junto com os Estados Unidos, dá um ultimato para a Rússia, olha, 48 horas para você desocupar a Ucrânia. Se você não desocupar a Ucrânia, nós não vamos jogar uma bala, nem bala house contra vocês. Não, nós não vamos atacar a Rússia, não. Se em 48 horas não sair da Ucrânia, a OTAN vai entrar com força bruta, total e absoluta, devastando todo vestígio militar da Rússia dentro da Ucrânia. Vai incinerar tudo que tiver da Rússia dentro da Ucrânia. E se a Rússia reagir, então aí um bombardeio nuclear inevitável contra a Rússia antes que ela faça isso contra o Ocidente. Entendeu? Então isso é estratégia de guerra, isso é estratégia militar. Porque, com certeza, o Putin, ele é louco. Para ele fazer um bombardeio nuclear contra o mundo, pouco custa. Né? Ninguém está aqui incitando a violência, pelo contrário. Né? Nós estamos orando para que Deus mova o coração daquele homem, para que ele tire os exércitos dele da Ucrânia. Eu peço a Deus todos os dias, às vezes perco noite de sono, quando assisto, vejo crianças, aquela cena daquela criancinha com a mochilinha na mão, uma sacolinha plástica na mão, com o celular, um número de um celular escrito na mão, andando no asfalto, chorando sem rumo. Aquilo corta meu coração, vendo maternidades, clínicas, hospitais sendo destruídos, e o Ocidente, estou mandando arma. O que o Ocidente precisa fazer? O que a OTAN precisa fazer? A OTAN precisa dar um ultimato, dizer, olha, eu dou 48 horas para que a Rússia saia de dentro do território da Ucrânia. Se a Rússia não sair, a OTAN vai entrar com força total e vai incinerar
tudo que existe da Rússia dentro da Ucrânia. Não vai jogar uma bala contra a Rússia, mas vai eliminar tudo que tem da Rússia, todos os tanques, caças, todos os exércitos, vai arrebentar com tudo e libertar a Crimeia, que a Crimeia pertence à Ucrânia. Sabe o que a Rússia está fazendo? A Rússia está infiltrando russos fanáticos em regiões fronteiriças para depois disseminar ali revoltas internas e promover a anexação ao território dela e promover a independência de repúblicas. Mas também parte da culpa da Ucrânia, porque se a Ucrânia sabe que ela tem uma grande quantidade de russos na fronteira, tem que interiorizar esse pessoal. Tem que pegar esse pessoal, dar casa para eles, cá no centro, no norte, tirar dali, dar outras casas, não vão sair daqui, porque muitos russos juntos no mesmo lugar formam a nação mesmo. Formou a nação mesmo. Então, uma falha aí foi da Ucrânia, que ela teria que ter interiorizado esses russos que estão residindo ali na região de Donbass. Esse pessoal deveria ter vindo tudo para o centro. Deveria ter trocado, pegado quem quisesse ir para lá do centro e encher ali de ucraniano e tirar russos dali. E evitar que russos se aglomerasse. Ou dissesse, olha, vocês querem ser russos? Deportasse todo mundo do país, exilasse. É um direito que o presidente tem. Caçar a cidadania, dizer, olha, você está aqui fazendo guerrilha, tentando tomar nosso território, unir com a Rússia, caça a cidadania e expulsa do país aquele pessoal. Ou interioriza ou expulsa. Mas não, o problema do mundo é o fleumatismo. Essa palavra fleumática é uma desgraça no mundo. Porque toda a ação fleumática da Ucrânia culminou no que deu aí. Por exemplo, a Ucrânia, como ação assim, de falta de emoção, ela deixou com que os russos povoassem uma região dela, se proliferassem ali e depois declarasse desejo de anexar a Rússia, que foi o caso da Crimeia, e desejo de virar república, como o caso da região de Donbass. Se ela tivesse pegado esses russos, trazido para o interior dela, interiorizasse todos, como nós estamos com o problema com a Venezuela aqui, nós vamos ter o mesmo problema também. Se todo venezuelano que atravessar a fronteira, ficar ali na região nossa ali do Brasil e formar ali um estado só de venezuelano, nós corremos o risco de futuramente a Venezuela reivindicar aquele território, dizer que todo mundo que mora ali é venezuelano. Então tem que interiorizar todo mundo, vocês são todos bem-vindos, são os nossos irmãos, né? Nós amamos os nossos irmãos venezuelanos, mas tem que interiorizar, não pode deixar ali não, porque se deixar eles começam a ter neto, bisneto, tataraneto, formam uma cultura venezuelana ali, daqui a pouco nós estamos em guerra com a Venezuela, porque ela vai querer tomar um território nosso ali da região de Roraima, dizendo que é a região habitada por venezuelanos, que todo mundo ali é venezuelano. Então nós temos que evitar que uma cultura de um outro país se instale em uma região e que netos, bisnetos, tataranetos formem ali um pequeno país dentro do nosso país. Tem que interiorizar esse pessoal. Agora esse negócio de dizer que não pode explorar o potássio do Brasil, está debaixo de terra indígena, pega o índio de um lugar, muda para o outro, escava ali, tira o potássio, tira de volta o índio. Porque o índio é ser humano igual a gente. O índio quer comer carne, churrasco, o índio quer TV a cores, o índio quer cinema, o índio quer celular, o índio quer parabólica, o índio quer tudo. Ele é o ser humano e tem direito a tudo. Então, na verdade, isso é interesse escuso. Entendeu? Esse negócio de falar que, aqui nesse território tem tudo que nós precisamos, mas não podemos tirar porque mora índio aqui em cima. Mora índio ali em cima, mas tem 210 milhões de brasileiros que tem que comer e beber. É segurança alimentar, é segurança nacional. O Brasil tem que agora começar a fazer o quê? O Brasil é o seguinte, olha, criar aí um decreto de emergencial, se a coisa piorar mais um pouco, né? Nós temos aí um estado de emergência, uma declaração de estado de emergência, e o país começa a explorar o potássio, nitrogênio, tudo que é necessário para fazer o fertilizante, esteja onde estiver, debaixo da casa de quem tiver, debaixo da fazenda de quem tiver, porque é a segurança alimentar do Brasil. Entendeu? Agora fica um monte de índio batendo a tabaco em cima do potássio, enquanto o Brasil tem seu potássio ali debaixo. Não, o índio merece respeito, merece carinho, merece preservação da sua cultura, entendeu? Porque eles são seres humanos igual a gente, mas agora também a gente cai no absurdo, no ridículo de diminuir a produção de grãos no Brasil porque o fertilizante está debaixo de uma terra indígena. Isso é ignorância, isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas acontece o seguinte, o Brasil hoje, sabe como é que está comparado o Brasil? O Brasil está comparado a um galo pé duro. Quem já teve fazenda, já foi em roça, quem gosta de roça, um galo pé duro perto de um galo índio. Quando você tem um galo índio no quintal, o galo índio é galo de briga, ele é um galo bravo. Você joga um galo pé duro ali, um galo comum, um galo de roça, chamado canela seca, você joga ali no meio,
O galo pé duro, que é o canela seca de roça, ele vai cruzar na galinha igual o índio, ele vai cantar igual o índio, ele vai bater as asas igual o índio, ele vai fertilizar pintinho, ele é fértil igual o índio. A diferença é que toda vez que o índio canta pro lado dele, ele murcha o rabinho, esconde as asas e corre. É isso que o Brasil está fazendo. O Brasil tem que deixar de ser um país passivo, um país que assiste às desgraças do mundo, para ser mais ativo. O povo europeu é um povo belicoso, vem desde dos vikings, vem desde os seus ancestrais, dos normandos. Pode ver que a Europa é sempre um país rico, próspero, e eles não têm o potencial agrícola que nós temos, eles não têm o potencial mineral que nós temos, potencial siderúrgico que nós temos, né? Eles têm potencial de tecnologia, mas eles não têm medo. Já passaram, estiveram no epicentro da Primeira Guerra Mundial, estiveram no epicentro da Segunda Guerra Mundial, e estão ali. Berlim foi completamente destruída e está edificada de novo. A Polônia foi completamente devastada, está edificada de novo. Então nós não temos que ter medo disso não. Se o custo de tornar uma grande nação é a gente se meter em assuntos internacionais e participar, vamos pagar esse preço. Eu morro de vergonha quando eles falam assim, a Organização do Atlântico Norte, que países da Europa e mais Canadá e Estados Unidos, eu vejo o Brasil fora. Eu vejo o Brasil como frango canela seca, um frango pé duro, que tem medo de briga. Então, gente, o povo brasileiro é um povo lindo, maravilhoso, um povo de paz, nós somos um povo de paz, mas chega uma hora que não dá para ficar passivo, porque a posição do Brasil foi uma posição de covardia. Isso é igual você ver um adulto agredir uma criança na rua, você falar que está neutro. Foi isso que o Brasil fez, porque a Rússia, comparando o exército da Rússia, o maquinário de guerra da Rússia, apesar de ser sucateado, apesar para mim que isso é uma bosta, ser sucateado, um exército sucateado, um maquinário sucateado, mas comparado com a Ucrânia, que também tem material sucateado, que ela é herdeira da União Soviética, é como se fosse um adulto espancando uma criança. Né? Se você passa na rua e vê um adulto espancando uma criança, o que você faz? Você toma as dores da criança, você não está importando se o adulto vai te dar um tiro, se o adulto vai pular para cima de você. Essa semana mesmo, que está acontecendo muito aqui na Serra, aqui no Espírito Santo, que eu vejo também que as autoridades não tomam nenhuma posição, assim, o Espírito Santo está entregue às baratas, né? Meu filho estava vindo aqui no bairro Bela Vista, aqui no município da Serra, e viu uma mulher sendo sequestrada por volta de 10 horas da noite. E a mulher, no momento que ele parou com o carro dele perto do carro dos sequestradores, a mulher saiu do carro, com a boca pingando sangue, por certo, eles estavam dando murro na boca dela para ela calar a boca, fez aquela poça de sangue no chão. Meu filho não sabia o que fazer, que meu filho não tinha um revólver, não tinha uma faca, não tinha nada, porque no país a gente está desarmado, né? A gente vê tudo acontecer, é o desarmamento, que a arma está na mão só do criminoso. Então meu filho viu aquela cena, tentou pular na frente, meu filho chegou a discutir com o sequestrador, que eram vários, eram alguns no banco da frente, 2 no banco da frente, outros no banco de trás com a mulher. A mulher chegou a sair do carro com o corpo todo para fora e seguraram ela pelo braço. Meu filho chegou a gritar do lado, solta a mulher agora, rapaz, solta a mulher agora. Ela sendo sequestrada.